Eu gostava só de... Por isso eu vou tentar fazer as apresentações já neste momento de todos os intervenientes, sumárias porque tendes os seus currículos e na pasta que receberam certamente, e depois passaremos imediatamente às intervenções pela ordem que está prevista no próprio programa. Não farei referência a nenhum dos aspectos que foi dito na conferência de manhã, porque penso que todos estiveram presentes, mas ouvir esta conferência recordou-me duas coisas. Por um lado, este sentido que, de facto, o homem é aquele nível da natureza onde ela toma consciência de si própria. E, por outro lado, recordando, hoje o nosso conferencista, Fabrice Adjad, fez referência ao Papa Paulo VI, o Papa Francisco tem sido um contínuo. Eu iria recordar o Papa João Paulo II, que na sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, uma encíclica programática, no número 10, a certa altura diz, começando por dizer que o homem não pode viver sem amor, faz referência a que Cristo Redentor revela o homem ao próprio homem. E eu penso que isto tem totalmente a ver com esta consciência do que é voltar a ter o homem no centro. Esta perspectiva antropológica tem estado a ser debatida e referida neste encontro. Sobretudo, tendo em atenção que, de facto, tudo aquilo que existe é para o homem e para que o homem se torne mais homem, no fundo, nesta imitação daquele do Deus que encarnou e que se tornou homem. Isto é, assumiu a nossa carne humana, se puder dizer assim. Então, começaremos com a Sra. Maria de Lourdes Correia Fernandes, que nos falará desta perspectiva da encarnação como o abraço à história e, portanto, a importância da história. É professora catedrática da Faculdade de Letras, tem um papel, a sua principal área científica é de investigação da cultura portuguesa dos séculos XV e XVIII. Para além disso, é membro do Comitê Científico de Ciências Históricas, nomeado pelo Papa Francisco. Portanto, este sentido da história como lugar, Deus diz-se e acontece na história, neste abraço à humanidade. Segue-se o professor Henrique Leitão, historiador da ciência, investigador na área da história da ciência em Portugal nos séculos XV a XVII e que foi recentemente galardoado com o Prémio Pessoa, em que falará também na perspectiva da ciência, como o homem é desafiado nesta procura da verdade, na procura da verdade nas coisas sensíveis. E como, de facto, fé e razão, como o Papa Bento XVI referiu, o Papa Francisco, Papa João Paulo II e todos os outros, ao longo dos tempos, como de facto não há antagonismo entre fé e razão. Depois teremos o Sr. Arquiteto Nuno Valentim Lopes, também professor da Faculdade de Arquitetura do Porto, entre outras atividades, em que de facto nos vamos aperceber como esta criatividade humana cria um espaço humano. E tem, no fundo, este ponto fundamental de criar este espaço humano e, de alguma forma, o homem não só no seu primeiro lugar, onde encontra a realidade, a família, a casa, depois também a perspectiva urbana da cidade e o território. E, por último, tudo isto tem que ser comunicado. E uma das formas da comunicação é precisamente a comunicação social. O jornalista Filipe Avilés, além de ser jornalista da Rádio Renascença, é autor do blog Atualidade Religiosa e pertence às equipas de jovens de Nossa Senhora e, portanto, é licenciado em Relações Internacionais e mestre em História e Teologia das Religiões pela Universidade Católica Portuguesa, vai-nos falar como é que esta perspectiva do humano, que é isto de comunicar o humano através da comunicação social, um aspecto que nos parece tão impessoal. Dou início, então, às comunicações dos vários conferencistas e depois, no final, teremos um período para perguntas e respostas. Muito obrigado e bem-vindos a todos mais uma vez. Boa tarde a todos.
Eu gostaria de começar por felicitar a CNAL pela organização deste excelente congresso, naturalmente de agradecer o convite para estar aqui presente, é com o maior gosto que aqui estou. Cumprimento todos os membros da mesa e todos os presentes. No seu recente e acutilante discurso no Conselho da Europa, o Papa Francisco lembrou que os pais fundadores, ao invés dos que defendiam a guerra, eu cito, procuravam a paz, que se pode realizar apenas com a constante disposição de iniciar processos e levá-los por diante. Afirmavam, assim, a vontade de caminhar maturando no tempo, porque é precisamente o tempo que governa os espaços, iluminando-os e transformando-os numa cadeia de crescimento contínuo que não volta atrás. Para os cristãos, talvez até mais do que para os que professam outras religiões, a consciência do tempo terreno e do seu constante fluir tem sido, em certa medida, determinante para o modo como, ao longo dos séculos, têm encarado a sua vida em sociedade e o que aqui se decidiu chamar progresso cultural, que radica na sua compreensão e visão da história humana. De facto, a percepção dos fenómenos culturais mais profundos que foram e vão marcando esse fluir e o modo como a humanidade se desenvolve são especialmente relevantes para a cultura cristã, e a católica em particular, na medida em que estes fenómenos são constituintes fundamentais da relação entre a milenária identidade religiosa e espiritual e a adaptação às mudanças nos diferentes tempos humanos. Todos sabemos que a própria vida religiosa dos cristãos foi evoluindo ao longo dos tempos, numa interação profunda com os contextos institucionais e sociais, em que os leigos ocuparam sempre um papel fundamental. Na vida religiosa e espiritual, na sociedade, nas instituições educativas, nas famílias, no trabalho. Desde a antiguidade até ao presente, sempre de modos distintos, mas também sempre com a mesma presença determinante. Na compreensão deste fluir do tempo, olhar o progresso cultural com especial atenção às dimensões especificamente humanas, integradas no ambiente físico e na sociedade que os condicionam, é talvez um dos grandes desafios do presente. Já hoje foi dito várias vezes. Porque hoje assistimos, mais do que em outras épocas de mudança do passado, a um profundo abalar da relação do humano, em toda a sua complexidade, com a sociedade, com a tecnologia, com os poderes de dimensões que o homem já não controla, apesar de querer controlar tudo. Esta mudança rápida e, em termos históricos, quase violenta, pela quantidade, velocidade e profundidade, tem trazido uma sede aguda do novo, sempre novo, tantas vezes identificado com uma concepção trivializada de inovação, que confunde a experiência comum da mudança, mesmo a rotineira e cotidiana, com a mudança, e essa sim, inovação, entendida como o acontecimento ou processo que faz diferença e que é raro, não fugaz ou passageiro. E, deste modo, esta sede vai conduzindo à diluição dos valores que definem o humano e, consequentemente, ao menosprezo das heranças culturais que resultaram da maturação da relação desses valores partilhados com o viver social diferenciado ou à desvalorização das memórias coletivas e das especificidades das distintas e complexas culturas. E essa diluição é feita em nome de imperativos de vária ordem, desde os financeiros até aos tecnológicos ou mediáticos, a que estão também associados interesses motivados pela grande valorização individual do presente sem passado, do exótico enquanto efeito da imagem de novidade de outras culturas, que também elas, desse modo, são simplificadas pela utilização imediatista do que nelas se encontra de diferente ou aparentemente novo, sem compreender que também elas têm as suas próprias raízes, as suas heranças e consequentes complexidades. Naturalmente, as diferenças. Todos sabemos, embora nem sempre o recordemos no nosso cotidiano, que o que fazemos no presente radica na relação entre o que herdamos do passado e os novos dinamismos que lhe imprimimos e que constroem o futuro. Por vezes de modo irreversível. Lembro de novo as palavras do Papa Francisco no mesmo discurso em que, referindo-se à Europa, frisou que esta, cito, ao longo da sua história, sempre se ergueu para o alto, para metas novas e ambiciosas, animada por um desejo insaciável de conhecimento, desenvolvimento, progresso, paz e unidade. Mas a elevação do pensamento, da cultura, das descobertas científicas, só é possível graças à solidez do tronco e à profundidade das raízes que o alimentam. Se se perdem as raízes, o tronco lentamente se esvai e morre, e os ramos, antes vigorosos e direitos, dobram-se para a terra e caem.
Aqui está talvez um dos paradoxos mais incompreensíveis para uma mentalidade científica isolada. Para caminhar para o futuro, serve o passado, são necessárias raízes profundas e serve também a coragem de não se esconder face ao presente e seus desafios. Servem memória, coragem e utopia sadia e humana. Fim de citação. São de sólida visão estas palavras. É nesta memória do humano e da sua relação com o mundo que o rodeia ou o ambiente em que se insere, o que o Papa Francisco chamou a nossa amada terra, que melhor se podem prescrutar as vias para o desenvolvimento do presente e do futuro, considerando dimensões que são simultaneamente científicas, mas também éticas, espirituais, políticas e comportamentais. Vias que, socorrendo-se de múltiplos tipos de recursos e meios tecnológicos, não podem perder de vista que eles devem ser instrumentos de desenvolvimento humano e não um objetivo que se serve das pessoas para afirmar o seu próprio poder ou o poder que elas facultam, seja no plano económico, seja apenas financeiro, seja também no plano cultural. Dir-me-ão que o ideal é muito distinto do real. É, mas funciona, tal como os valores que o acompanham, como guia do real, dos caminhos que escolhemos, como referente que orienta a nossa vida pessoal e social. Se o perdemos, ficamos à mercê de imperativos imediatos e do instinto de sobrevivência que em pouco se diferencia do mundo animal. Penso, por isso, que outro dos grandes desafios que no momento atual se colocam de modo premente aos europeus, e aos europeus enquanto construtores ou um herdeiro de um longo passado maturado no tempo, é o de compreender e saber como trabalhar e aprofundar o que o Papa Francisco designou como o imenso património humano, artístico, técnico, social, político, económico e religioso da Europa. Essa Europa que soube integrar o helenismo, o classicismo, o cristianismo e até outras religiões. Talvez, mais do que nunca, revela-se especialmente urgente que o exercício diário da memória e o conhecimento do nosso património genético tornem mais visível e compreensível, interna e externamente, o vasto e rico legado da cultura europeia e, dentro desta, da cristã, nomeadamente no que essa herança revela de atenção ao humano e às suas potencialidades, o que ela revela de capacidade de evoluir em contexto social e de conviver com e influenciar o desenvolvimento científico, cultural e tecnológico dos nossos dias. Ou seja, como ela pode potenciar a criatividade permanente e servir de inspiração para o que, em termos sociais, urge garantir. A compreensão mútua e respeito pelo outro, a convivência pacífica de diferentes culturas e religiões, mesmo quando há confronto ideológico, a comunicação construtiva em termos humanos e sociais e, por que não, ideais, que, por sua vez, inspirem, usando novamente as palavras do Papa Francisco, as utopias do futuro. Manter vivo, isto é, conhecido e consciencializado, porque quando nós não consciencializamos é como estar morto. Manter vivo este legado cultural é compreender que os tempos evoluem e que se pode aprender com os erros, porque também eles são humanos. É identificar os ganhos civilizacionais e não os deixar regredir. Ou seja, é também compreender as marcas e os limites da nossa identidade coletiva, ou seja, o que somos na relação com os outros e como, na diferença, se podem partilhar ideais que acentuem o que de melhor tem o humano. A consciência, a inteligência, a memória, a emoção, até a lágrima, a cultura, a linguagem, seja qual for a língua em que esta se manifesta. Porque a realidade está sempre condicionada pelo discurso que a apreende ou a transmite. São estas capacidades especificamente humanas que, no seu conjunto, nos permitem estabelecer pontos entre margem, quantas vezes distante e aparentemente inalcançáveis. São elas que nos dão o poder de discernir e construir o nosso futuro, com livre-arbítrio e com sentido de responsabilidade individual e coletiva, assente em valores éticos, morais e sociais que se foram maturando e adaptando ao longo dos tempos, com diferentes experiências, com sucessos e com erros que sabemos reconhecer. Porque só conhecendo como chegamos aqui, como fomos construindo a nossa identidade coletiva, qual é o património cultural que vincou a nossa especificidade, só assim podemos compreender e conviver pacificamente com outras identidades, nomeadamente religiosas, com outras culturas que têm diferentes raízes e distinta evolução, mas que, com diálogo e com tempo, podem partilhar ideais comuns de progresso cultural, sem passar necessariamente pelo confronto ofensivo.
A história mostra que não é negando essas diferenças e essas especificidades que se ganham batalhas e muito menos guerras. Pelo contrário, é pelo diálogo alicerçado na compreensão mútua das diferenças e das suas origens, por um lado, e na identificação dos objetivos comuns, por outro, que se evitam os conflitos e se encontram vias de diálogo com que todos aprendem. Como afirmou, novamente, o Papa Francisco na sua recente viagem ao Sri Lanka, e cito, espero que a cooperação interreligiosa e ecuménica prove que os homens e as mulheres não têm de esquecer a própria identidade, tanto étnica como religiosa, para viverem em harmonia com os seus irmãos e irmãs. Penso que se há cultura que claramente tem aprendido com a história, é a de origem cristã. Já reconheceu enganos do passado, na ciência, na cultura, na vida pessoal e social, na própria vida religiosa, e tem aprendido a não os repetir. Esta capacidade de aprender com factos, episódios e exemplos de outros tempos deve ser preservada, aprofundada, reforçada e transmitida. Ela é em si mesma e por toda a sua evolução um contributo civilizacional inegável que importa evidenciar e partilhar com o mundo, sobretudo nos tempos que vivemos. Creio ainda ser necessário ter presente uma evidência que frequentemente esquecemos, mas que hoje já foi dito também, a de que a compreensão da especificidade do humano varia de acordo com as culturas em que este se situa, com os seus estádios de desenvolvimento interno, com as experiências que cada uma vai vivendo, com os tempos e os textos que lhes dão contextos. Varia também com os referentes espirituais, históricos, sociais e culturais, que lhe conferem diferentes identidades dentro da sua natureza humana. Porque quando falamos de cultura não podemos pensar apenas nas suas expressões públicas, resultantes da criatividade individual em várias áreas, da música à poesia, do teatro ao cinema, da pintura à dança, passando por múltiplas outras formas de expressão artística ou literária. É imprescindível que a compreendamos nas suas marcas mais profundas, sedimentadas pelo tempo e pelos hábitos que ele reproduz, inclusive quando não reflete sobre eles. A repetição acrítica de gestos e comportamentos, incorporados por várias vias, impregnam os distintos modos de vida individual e familiar, as práticas sociais, as crenças, o modo como pensamos, sentimos, falamos, agimos e comunicamos. Por tudo isto, a consciência cultural, radicada na identidade construída, na memória comum e no respeito, mesmo quando se discorda, de outras culturas, religiões e línguas, pode ter um papel determinante nas múltiplas dimensões do viver social, na ciência que produzimos, na arte que criamos e na comunicação que sabemos estabelecer com os outros. O lugar específico da cultura é o lugar da nossa relatividade, das limitações do que somos em sociedade, dos nossos direitos em confrontos com os direitos dos outros, dos caminhos do nosso desenvolvimento humano e espiritual, da educação com que definimos características, modos de ser e de estar, ideais e visões para o nosso futuro. Todos sabemos como desaprendemos quando esquecemos. Obviamente, como a história bem mostra, esta memória não pode ser paralisadora. Pelo contrário, tem de ser inspiradora e promotora de criação e recriação permanentes, de vida renovada, de novos gostos e modos de ser e de estar, porque o tempo não para e muito menos volta para trás. Mas, mantendo-a viva, a busca do novo não perde os seus referentes identitários, não sacrifica a cultura complexa que impregna esse modo de ser e de estar à tentação do imediatismo, do passageiro, da moda ou do mais mesquinho que tem a natureza humana. Deste modo, o progresso cultural, tomado no sentido de uma evolução humana em que o individual e o social se unem para o bem comum, não é de menor importância para este futuro do que outros progressos. O económico, o social, o tecnológico, que só é progresso quando está ao serviço da pessoa humana e não a serviço dela. Já hoje foi dito de modo claro. Só esse progresso cultural, permite uma formação integrada, complexa e exigente de cada pessoa. Só ele, visto numa perspectiva de desenvolvimento que não ignora as raízes culturais e o modo como chegamos aqui, integra o conhecimento científico e tecnológico nos valores da vida que a humanidade foi construindo ao longo dos séculos, numa perspectiva de ganho comum e não apenas do interesse individual ou do grupo. Por isso, repito, ou é importante que se repita, este progresso tem na educação
tomada no seu mais vasto sentido, o seu esteio fundacional, porque é por ela que se trabalham as principais qualidades humanas: a inteligência, a sensibilidade, a emoção, a memória, a racionalidade, a generosidade, a linguagem e a comunicação que elas criam, que se aprendem e se trabalham sobretudo em casa e na escola, onde também se incorporam as bases da ética individual e coletiva, da consciência dos limites dos nossos direitos quando ferem os direitos dos outros. A nova evangelização também passa por isso, considerando ainda o modo como hoje se acede à informação, como se aprende e como se comunica, como se faz cultura que determina o nosso futuro. Termino por isso, como não podia deixar de ser, com um apelo que o Papa Francisco fez à própria Europa. Os meus votos à Europa são de que, redescobrindo o seu património histórico e a profundidade das suas raízes, assumindo a sua viva multipolaridade e o fenómeno da transversalidade dialogante, encontre novamente aquela juventude de espírito que a tornou fecunda e grande. Creio que todos devemos dar o nosso contributo, e os leigos têm uma responsabilidade acrescida, porque o futuro do cristianismo, seja qual for o continente em que ele se vive, não é dissociável do futuro da Europa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Passo desde já ao professor Henrique Leitão. Muito boa tarde. Antes de mais nada, obviamente, agradecer à organização o convite para estar aqui. Estou aqui com muito gosto. O tema que devemos tratar é muito amplo e, portanto, eu vou olhá-lo a partir de um ponto de vista muito restrito, que é o meu, a partir do ponto de vista da história das ciências. Não tenho nenhuma pretensão de ser conclusivo, mas apenas de lançar alguns pontos que merecem alguma reflexão. A discussão acerca do papel da ciência na cultura atual acentua muitas vezes os aspectos ligados aos limites e aos perigos da ciência. E, de facto, depois de um século XX, onde milhares de cientistas colaboraram no fabrico de armas, depois de Hiroshima, depois de tantas agressões tecnológicas ao planeta, e, sobretudo, vivendo agora um presente em que os horrores da engenharia genética se adivinham cada vez mais assustadores, a discussão em torno dos limites da ciência é inevitável. Mas sem menorizar a importância e a urgência dessa discussão, não é exatamente deste assunto que gostaria de dizer agora umas palavras. Gostaria de falar não dos limites da ciência, mas de como a ciência parece não ter limites. Numa importante conferência realizada há uns anos em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, coube ao famoso crítico, ensaísta e filósofo George Steiner apresentar uma alocução inicial. A conferência era subordinada a este tema, os limites da ciência. No seu modo, ao mesmo tempo, erudito e simples e sempre elegante, Steiner traçou em poucos parágrafos um resumo da história da ciência europeia, dos gregos ao século XX. Podem imaginar o empreendimento magnífico de que ele está a contar. E terminou chegando a uma observação crucial que eu passo a citar. E como são palavras de Steiner e não minhas, é bom ter redobrado a atenção. E cito: o que é axiomático na ciência ocidental não é apenas o conceito de progresso, é o conceito de progresso constante, ilimitado. Aqui devemos parar um momento. Tomamos por certa esta ausência de limites. Na realidade, trata-se de uma suposição profundamente enigmática, mesmo escandalosa, tendo em conta o sentido metafísico de skandalon. E aqui Steiner usa a palavra grega carregadíssima de conteúdo nas escrituras, por exemplo. Dificilmente, já agora não é Steiner, dificilmente se poderia ser mais preciso sobre o facto mais crucial que preside a todo o empreendimento científico do Ocidente. Um empreendimento que é, sem qualquer dúvida, uma das maiores aventuras intelectuais da história da humanidade e do qual todos nós que aqui estamos somos, de alguma maneira, filhos. Correndo o risco de estragar a elegância e a precisão de Steiner e tentando de maneira nenhuma atraiçoar o seu sentido, gostaria de parafrasear e expandir um pouco o que foi acabado de ser dito. A ideia de progresso a que Steiner se refere não é a tecnológica, essa seria toda uma outra discussão. É a ideia, sobretudo, cognitiva. A ciência sabe sempre mais e mais e mais acerca do mundo. Compreende sempre, cada vez mais, num processo que não parece parar e que se crê sem limite.
Ou seja, a premissa central, unânime, na qual se apoia todo o edifício científico moderno, é a absoluta certeza na capacidade da mente humana para conhecer o mundo, hoje e sempre, seja qual for o facto natural com que se depare, seja qual for o problema da natureza com que se veja confrontada. É este o sentido do progresso científico e constante e ilimitado de que Steiner fala. Foi esta certeza que, tendo-se tornado cultural no Ocidente, permitiu a ciência moderna. Ora, quando, como diz Steiner, paramos um pouco para refletir, notamos imediatamente que esta certeza é profundamente enigmática, é uma suposição verdadeiramente escandalosa. De onde nos vem esta certeza? Por que haveriam as coisas de ser assim? No restante da sua comunicação, Steiner, talvez perturbado com este enigma, não perseguiu esta linha de análise e, embora reconhecendo que, cito, até aos nossos dias o pressuposto da ausência de limites tem sido triunfalmente justificado, embora reconhecendo isto, acabou por argumentar em sentido contrário, perguntando-se se não se daria o caso de, nos dias de hoje, estarmos pela primeira vez a detectar sinais de termos chegado ao fim. E comentou assim, e passo a citar outra vez. Essa ausência de limites ainda permanece diante de nós? Ou haverá sinais, mesmo se difíceis de interpretar, de uma possível crise no até agora postulado axiomático do progresso sem limites? Haverá algumas pistas sérias de que a teoria e a praxis científicas se deparam com muros, com fronteiras de ordem fundamental e possivelmente insuperável? Termina a pergunta. Isto é, estaremos porventura nós a ter sinais de que a mente humana esteja a atingir agora um ponto de não compreensão do mundo? Steiner fez então uma incursão, um pouco arriscada, deve-se dizer, como se verá, e entrou em questões técnicas para, dando exemplos da física e da matemática, argumentar que sim, no seu entender, estaríamos a chegar a ponto de detectar esses limites. Só que nessa conferência encontrava-se um outro convidado, um físico eminentíssimo, um homem chamado Freeman Dyson, certamente um dos maiores físicos vivos. Dyson, como um bom cientista, ficou indignado com a posição de Steiner e respondeu de maneira enfática, numas palavras a que deu o título provocatório de "A ciência de modo nenhum perto dos seus limites". Rejeitou liminarmente a sugestão pessimista de um términos para o avanço da compreensão da natureza. Começou por recordar que a ideia de uma ciência a chegar ao seu fim não era nova e que já tinha tido vários arautos, nomeadamente Spengler, em 1918, que anunciara com um tom algo pomposo a física europeia ocidental chegou ao limite das suas possibilidades, o que é uma frase que dita em 1918, no começo da teoria da relatividade, no começo da mecânica quântica e no começo da física moderna, dá alguma vontade de rir, mas essa foi a posição de Spengler. E depois, entrando nas questões propriamente técnicas, rebateu com muita facilidade, um por um, os argumentos de Steiner e terminou com as seguintes palavras. Palavras de Dyson que eu aqui cito. A ciência não pode estar perto dos seus limites enquanto existirem fronteiras abertas para serem exploradas e novas ferramentas para os exploradores. A ciência é inesgotável porque a complexidade das estruturas é inesgotável, tanto no mundo não vivo dos flocos de neve, como no mundo vivo das aves e das florestas. Freeman Dyson anulou assim, com alguma facilidade, a ideia proposta por Steiner. Penso que todos os cientistas concordariam com Dyson. Mas se notarmos com atenção, o físico passou ao lado do ponto central da questão que Steiner tinha colocado. O ponto não é que a natureza seja inesgotável na sua variedade, aspecto que acho que nunca ninguém questionou. O ponto é que a mente humana parece sempre ser capaz de entender a natureza, seja qual for a complexidade com que se confronta. E sobre isto, Dyson não comentou. Por isso, nesta viva troca de opiniões entre dois gigantes do pensamento atual, perdeu-se o ponto nuclear do assunto, isto é, de que a ciência está apoiada num enigma. A ciência está apoiada num scandalon. E neste ponto, Steiner, embora estando errado, foi muito mais perspicaz do que Dyson, que estava certo.
aqui podia fazer um parênteses para homenagear os meus colegas das humanidades, porque embora os cientistas saibam muitas coisas, as pessoas das humanidades, habitualmente, mesmo quando estão erradas, são mais profundas. Em torno deste ponto tão bem observado por George Steiner, isto é, na ciência como um enigma eminentemente perturbador, um scandalon, que gostaria de voltar ao tema do nosso encontro para fazer apenas umas observações brevíssimas. A primeira é acerca da dimensão cultural, é a seguinte. De onde é que vem então à cultura ocidental a absoluta certeza de que o mundo é compreensível para a ciência hoje e que o será sempre? Esta certeza absolutamente inabalável que nós temos como uma segunda pele. Como se formou historicamente esta certeza tão sólida na ilimitada capacidade cognitiva da ciência? Os historiadores da ciência estão razoavelmente de acordo acerca da resposta para esta pergunta. Trata-se de uma noção que tem certamente as suas raízes na antiguidade, mas que adquiriu o seu caráter crucial e a sua importância quando se difundiu com o cristianismo. Penso que todos nós, os que estamos aqui presentes, percebemos como este facto é para nós óbvio, porque para todos nós achamos que o mundo é feito para nós, o que é um dado do cristianismo. No entendimento cristão, o mundo natural não foi apenas feito por Deus, mas mais especificamente foi feito para nós, para a humanidade, e por isso está adequado à nossa mente, hoje e sempre estará comensurado com a nossa razão. A segunda observação vai direta ao enigma referido por Steiner e, uma vez mais, também ao tema do nosso encontro. Recolocar o homem no centro, que é o mote que aqui nos traz, não significa apenas retomar uma certa ordem de prioridades sobre o agir humano. Significa, antes, retomar e captar o homem em todo o seu mistério. Não se trata, portanto, de retomar um programa meramente humanista, digamos assim, o que já seria bom, mas muito mais importante do que isso, de nunca perder o âmago absolutamente misterioso que habita no mais profundo do humano. E não há nenhuma recolocação do homem que não possa trazer isto consigo. Ora, neste esforço, curiosamente, a ciência torna-se um aliado e torna-se um objeto histórico que o mostra de maneira patente. Como Steiner observou tão perspicazmente, a suposição central que informa a ciência europeia, isto é, a contínua capacidade da mente humana para explicar o mundo que a rodeia, é profundamente enigmática, é escandalosa e é verdadeiramente um scandalon. Duas considerações para resumir isto. Uma primeira tem a ver com a posição cultural do cristianismo e como a tomada correta de uma posição sobre o que é o homem tem imensas consequências culturais, nomeadamente teve esta, a de permitir e a de não nos fazer duvidar do aumento do conhecimento humano sobre o mundo. Mas isto vem de uma correta tomada de consciência sobre o que é o homem e a sua relação com o mundo natural. A segunda consequência que se tira imediatamente, e com esta terminarei, é que a reclamação cultural do cristianismo nunca é de uma privação sobre o humano. Pelo contrário, a reclamação cultural que o cristianismo faz é de que se tome a totalidade do humano, mesmo quando ela se nos oferece como um scandalon. Muito obrigado. Passo então ao arquiteto Nuno Valentim. Muito obrigado. Eu não gosto de começar nenhuma intervenção com escusas, mas como já perceberam da minha voz, venho de uma... estou a sair hoje de casa, vindo de uma gripe, que julgava que poderia até impedir de estar aqui.
E também este convite foi muito inesperado. Recebi na terça ou quarta-feira para substituir o meu colega músico que estaria aqui em representação das artes. E por isso vi-me com alguns constrangimentos na preparação desta pequena intervenção, que vai ser, por isso, curta, breve e apenas, eu diria, partilhando convosco, se calhar, algumas declarações de interesse para a discussão que se possa seguir sobre o tema. E a primeira é esta. A arquitetura é uma arte. E acreditando nisto convictamente, percebendo que a sociedade e tudo o que está neste momento a rodear a prática arquitetónica, as alterações no território, são contra este conceito. Aliás, eu acho que a expressão alambique organizativo que o Santo Padre utiliza é muito também o espelho do que se possa estar a passar em relação à nossa prática, tornando-a instrumento de um sistema social e económico. Tive que recorrer às palavras de um dos primeiros Pritzker não norte-americanos, que é o Luís Barragán, o mexicano, para dizer isto. Em proporção alarmante, tem vindo a desaparecer das publicações dedicadas à arquitetura as palavras beleza, inspiração, encantamento e também outras como serenidade, silêncio, intimidade e assombro. E mais à frente, é o único Pritzker que assume ser católico, diz: católico que sou, visitei com reverência e com frequência os monumentais conventos que herdamos da cultura e religiosidade dos nossos avós. E nunca deixei de me comover e sentir um bem-estar e paz que se apoderava, desculpem, estou a traduzir diretamente do espanhol, que se apoderava de mim, do meu espírito, ao percorrer aqueles hoje desabitados claustros, celas e solitários pátios. Como gostaria de reconhecer, em algumas das minhas obras, a força dessas experiências. Segunda declaração de interesses. A cultura é a arte de ver. E continuo com Luís Barragán. É essencial ao arquiteto saber ver. Quer dizer, ver de maneira que não se sobreponha a uma análise puramente racional. Isto para mim é muito evidente na forma como, por exemplo, nós olhamos para a nossa herança. E concretamente para um tema que me tem acompanhado muito na minha investigação, as questões do património. É muito evidente que um país que não tem conhecimento e não tem cultura não consegue valorizar e identificar o seu próprio património. Portanto, faz-me imensa confusão que para sair desta crise onde estamos a viver, falando tanto de empreendedorismo, não se fale de criatividade, de cultura e de humanidade. E não se fale mais das ciências humanas e da arte e do papel verdadeiramente transformador e criativo
que o ensino das humanidades pode ter, precisamente nesta nova revisão histórica do que poderia ser o empreendedorismo, não é? Preocupa-me naturalmente os atentados patrimoniais, visíveis, não tanto sobre os monumentos, que esses são claramente identificados, mas sobretudo sobre o nosso património corrente, onde há inúmeros valores que importa preservar, a incapacidade de identificar estes valores, como já disse, a descartabilidade do tempo e da memória, um quadro regulamentar e legal absolutamente esquizofrénico e uma primazia do mercado em todas estas decisões. Para encerrar este ponto, eu cito novamente o Luís Barragán, referindo-se e à forma como ele descreve a história, referindo-se à nostalgia. Nostalgia é a consciência do passado, mas elevada à potência poética. É a fonte de onde emanam as suas potencialidades criadoras. Só com elas é que é verdadeiramente capaz de encher com beleza o vazio que ocorre em toda a obra arquitetónica, uma vez que tem que atender às exigências utilitárias do programa e do projeto. A não ser assim, a arquitetura não poderia aspirar a ser considerada como uma das belas artes. Terceiro ponto. Outra frase que me tem acompanhado nos últimos anos na investigação e que eu acho muito pertinente na sequência do próprio texto que deu mote a este encontro do Papa Francisco. O limite da aproximação exigencial são as questões culturais. Isto foi dito pelo professor Pierre Chemalier, em 1986, num artigo absolutamente espantoso. Pierre Chemalier é o diretor do CSTB, o equivalente ao nosso Laboratório Nacional de Investigação, ao nosso NEC, desculpem, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E Pierre Chemalier, numa publicação chamada Abordagem Científica Aplicada à Construção, começa no seu primeiro capítulo a dizer como é que penetrou a ciência na construção. E começa a desenvolver o seu raciocínio dizendo, este é o primeiro ponto, o papel cada vez mais relevante do engenheiro. Mas é este mesmo engenheiro, diretor do CSTB, que no capítulo 3 diz os limites da aproximação exigencial. E começa a enunciar todas as questões culturais que estão no limite desta aproximação. O clima, os materiais, o sítio, a religião, o conforto, o habitante. E enuncia num dos tópicos desse mesmo artigo a sua oposição ao totalitarismo e ao paternalismo da concepção funcionalista. É extraordinário, é um engenheiro a dizer isto, não é? Com absoluta noção da limitação da tal aproximação essencial. E continua dizendo que o habitar diz respeito à forma do homem se instalar, proteger, tratar-se, repousar, criar. Não se reduz, pois, ao funcionalismo habitacional produto de uma lógica ideológica e económica, e não se reduz também à reprodução de práticas sociais impostas por um sistema de produção. Mais uma vez, acho um ponto absolutamente urgente e necessário face, como já disse, à atual esquizofrenia regulamentar que nos ata em relação à atuação, sobretudo nas questões patrimoniais. E, por fim, o quarto ponto, a importância das artes. O abrir caminho. Tenho as artes,
as artes plásticas, por exemplo, em relação à arquitetura, como uma verdadeira iluminação, verdadeiros abridores de caminho. Não é? São, como diria o conferencista na entrevista escrita hoje de manhã, os artistas são, no fundo, não se contentam em ser apenas o fermento, não é? Verdadeiramente colocam a luz, vão à frente. E este trabalho com a realidade e com a circunstância, eu julgo que pode ser uma das chaves para também aqui recentrar o homem e recentrar a atividade na nossa sociedade e nas próprias questões culturais. É curioso que o fundador da Escola do Porto, o arquiteto Fernando Távora, em 1962, dizia no seu pequeno e extraordinário livro da organização do espaço, qualquer coisa como isto. O arquiteto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador do espaço. Porque cria circunstância, a sua ação pode ser benéfica ou maléfica, e daí que as suas decisões não possam ser tomadas com leviandade ou em face de uma visão parcial dos problemas ou por uma atitude egoísta de pura e simples satisfação pessoal. Antes de arquiteto, é homem, que utiliza a sua profissão como um instrumento em benefício dos outros homens da sociedade a que pertence. É extraordinária a afinidade de algumas destas declarações com textos que conhecemos do Vaticano II, precisamente a começar neste mesmo ano. Mas mais impressionante ainda é a coincidência da sua definição de circunstância com também a definição de realidade do Papa Francisco. E aí Fernando Távora encerra o livro dizendo e eu acho que isto poderia ser aplicável a qualquer uma das nossas atividades ou profissões ou forma de estar. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve. E, para tanto, deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Arquiteta. Passamos então ao jornalista Filipe Avilés. Boa tarde a todos, obrigadíssimo. Eu vou começar por contar uma pequena experiência pessoal. Vou-vos contar aquilo que foi provavelmente a sensação mais estranha que eu tive em toda a minha vida. E acho que muitos terão passado por isso. Foi quando nasceu o meu primeiro filho, Manel, que vai fazer este ano 8 anos. Nasceu num hospital, como nascem hoje em dia praticamente todos os filhos. E à saída do hospital, cortaram lá a pulseirinha que as crianças têm hoje em dia para não serem roubadas. E estávamos a sair do hospital, do edifício, em direção ao carro. E eu fui o caminho todo até ao carro com a nítida sensação que ia sair um funcionário do hospital a correr atrás de mim e dizer: onde é que tu pensas que vais? Mas tu alguma vez consegues tomar conta de uma criança? Vá, devolve lá isso, vá, nós vamos entregá-la a quem sabe, quem percebe do assunto. E, para a minha grande surpresa, isso não aconteceu. Isto se calhar aconteceu com todos os pais que foram pais pela primeira vez desde o início da humanidade. Eu não sei, eu só tenho a minha experiência, mas algo me diz que contribui para isto a noção que eu acho que está cada vez mais implementada de que nós, para sermos pais, como para conduzirmos, como para exercermos certas profissões, temos que reunir uma série de capacidades e atributos primeiro. Ou seja, nós temos que merecer ser pais. Isto vai um bocadinho em linha com o que dizia o Fabrício hoje de manhã, não é? Nós nunca estamos preparados verdadeiramente para ser pais. Podemos fazer todos os planos do mundo, nunca vamos estar preparados. Isto é uma coisa que acontece
E sempre foi assim. E se pensarmos, isso explica porque é que nós, hoje em dia, a sociedade não nos deixa, não nos permite que censuremos ou que achemos mal que uma rapariga adolescente, ou um rapaz adolescente, iniciem a sua vida sexual ativa aos 14, 15, 16 anos, mas considero uma desgraça e um tremendo choque se essa mesma rapariga engravidar. Porque a rapariga não está preparada. Isto ocorreu-me quando eu pensei no tema, quando eu pensei mais seriamente o que é que eu vinha aqui dizer, o tema, colocar o homem no centro, não é? Mas que homem é que nós estamos a colocar no centro? Porque nós temos dois modelos de homem hoje em dia, a meu ver. E aqui entro na questão cultural, da comunicação social, não só jornalística, mas dos média em geral, entretenimento, etc. Temos o homem real, que é um homem imperfeito e com defeitos, o tal homem que nunca é verdadeiramente capaz de ter uma criança, e temos o homem utópico que nos é vendido pela sociedade. Muito por culpa também da comunicação social, dos média, também dos jornalistas. Uma das... Isto já remonta a C.S. Lewis, quer dizer, isto que eu vou dizer, isto não é novidade. O C.S. Lewis, naquele famoso livro das cartas de um demónio ao seu sobrinho, uma das coisas que ele dizia era para causar a perdição das almas, é que se nós conseguirmos criar na mente do homem uma ideia de uma mulher utópica que é impossível de realizar, o homem vai viver eternamente frustrado. Eu estou a citar de memória, não é exatamente com estes termos. E, de facto, nós temos, através dos filmes, das séries, da pornografia, que é hoje em dia um fator onde cada vez mais pessoas vão buscar a sua educação sexual, de facto, porque está cada vez mais acessível. Temos um modelo de família, de mulher e de homem, sobretudo, talvez, de mulher mais do que de homem, e de relação, de amor, que são totalmente afastados da realidade. Eu e a minha mulher damos CPMs, cursos de preparação para o casamento, nos Jerónimos, em Lisboa, e é uma das coisas que nós dizemos sempre aos casais, é vocês esqueçam os modelos que vocês veem nos filmes. E usamos sempre uma imagem que os deixa a rir, que é aquele casal muito romântico, que estão deitados e adormecem abraçados e acordam na manhã seguinte na mesma posição. E qualquer pessoa que já tenha tentado dormir abraçada a outra pessoa sabe que ao fim de 2 minutos já não sente o braço e depois quer-se mexer e a outra pessoa já está a dormir. Quer dizer, o nosso primeiro confronto com a realidade quando eu casei foi na nossa noite de núpcias, que eu disse boa noite à Ana e virei-lhe as costas e ela disse, o que estás a fazer? Eu não consigo dormir cara a cara com uma pessoa. E ainda por cima, como eu sou grande, virei-lhe as costas e fica assim uma montanha e ela disse, mas vamos casar e agora estás-me a virar as costas, mas isso quer dizer, a realidade é muito diferente daquilo que nos é vendido pelos médias. O que é que isto resulta em quê? Resulta em duas coisas. Resulta certamente em muitas outras, vou falar de duas. Primeiro, quem é incapaz de alcançar, mesmo que teoricamente, estes padrões de perfeição, ou seja, uma mulher que é feia, põe maquilhagem, faz operações de cirurgia, os homens rapam os pelos do peito e fazem exercício, quer dizer, tudo isto nós podemos fingir que estamos a tentar alcançar o modelo perfeito. Há pessoas que não podem. Há os deficientes, há os idosos, e para essas pessoas a sociedade inventou duas soluções, inventou o aborto e inventou a eutanásia. Porque a coisa mais escandalosa que nós fizemos, do ponto de vista cristão, a meu ver, nos últimos anos, foi esquecer a ideia de que a nossa dignidade está assente no facto de nós sermos criados por Deus, e não nas nossas capacidades. E esquecendo isso, uma pessoa que é diagnosticada intrauterinamente como tendo trissomia 21, por exemplo, coitadinha, nunca vai poder ter uma vida digna. E nós chegamos ao ponto de ter, em certos países, em certos sítios, 90% das pessoas com trissomia 21 são abortadas antes de nascer. E dizemos nós que não vivemos com a ilusão de estar a tentar criar o homem perfeito. A segunda coisa que causa é que, em nome
desta eventual perfeição que estamos a tentar alcançar, o futuro, esta perfeição futura das crianças, nós arrogamos-nos ao direito de defender, retirar certas crianças aos seus pais, quando os seus pais não têm capacidade de os criar da forma que nós achamos que vai conduzir à sua perfeição. Isto, para mim, é das coisas mais preocupantes, sobretudo sendo pai. Não é? E sobre isto, ligando agora mais diretamente com a comunicação social, recordo um episódio que penso que não terá passado despercebido a ninguém, que se passou nos últimos anos, o caso daquela criança Esmeralda, lembram-se? Que foi um caso muito mediatizado. E eu não vou aqui tecer juízos, até porque eu acho que nós não conhecemos... Primeiro, não conhecemos os factos todos inicialmente e já toda a gente tinha opinião. Depois veio-se a revelar que a história não era tão simples como parecia. E eu não conheço os factos ao ponto de poder dizer se aquela criança devia estar com o pai biológico ou com os pais afetivos, como se referiram na altura nos média. Portanto, não é isso que eu estou a fazer aqui. O que me chocou e que me assustou naquela altura foi a facilidade com que tanta gente dizia que aquela criança, sem a menor sombra de dúvida, devia estar com os pais afetivos e não com o pai biológico. O pai biológico era um traste. A facilidade com que as pessoas disseram isso. Isso assustou-me. Portanto, se calhar, neste caso, devia ser assim. Mas eu acho que ninguém tinha bem noção dos factos todos para poder dizer aquilo com a facilidade com que disseram. Isto é uma coisa que me preocupa. Quando virmos, sobretudo, que na história os regimes mais terríveis começaram sempre, primeiro, por desarmar as populações e depois por se imiscuir entre filhos e pais. Aos olhos da sociedade que pensa assim, a família transforma-se radicalmente. Transforma-se, e vou mais uma vez referir 2 fatores. A família já não é o local onde as crianças aprendem, onde as crianças e os pais aprendem, onde os seus membros aprendem sobre o homem, sobre a mulher, sobre as suas diferenças, sobre como se complementam, sobre a maturidade, sobre a paternidade, sobre a maternidade, sobre a amizade, sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a velhice, sobre a deficiência, sobre a força, sobre a fraqueza. Deixa de ser isso. E passa a ser uma incubadora de futuros seres perfeitos. A família existe para isso, para criar seres perfeitinhos. E se for assim, bem vistas as coisas, é totalmente indiferente se nessa incubadora os agentes são um homem e uma mulher, 2 homens, um homem e 2 mulheres, 15 pessoas, uma comissão, é indiferente. É indiferente. O que importa é que aquela criança nasça perfeita, chegue à perfeição. Estou quase a acabar, mas eu vou aproveitar para contar. Eu ouvi esta história ontem. Isto é um sinal dos tempos. Uma rapariga que estava a contar à minha irmã que tinha uma sobrinha. Estava preocupada, tinha uma sobrinha agora, e então a sobrinha era filha da irmã dela e da mulher da irmã dela. E a minha irmã disse, então, mas como é que isso foi? Inseminação artificial? Tinha um amigo de quem gostavam muito e que é o pai biológico da criança. E como achavam que era importante a criança ter também uma figura masculina na sua vida, esse amigo é apresentado, embora não viva com elas, é apresentado à criança, ou vai ser incluído na vida da criança, como uma figura paternal. Já aqui 2 mães e um pai. Não é? Depois, os pais de uma das senhoras estão juntos ainda, um par de avós. Todos os outros avós são separados e recasados. Ou seja, esta criança tem 2 mães, aspas, um pai e 10 avós. Nós podemos chamar isto o que quisermos. Não podemos fugir à questão que isto é engenharia social. O que se está a fazer é engenharia social. A forma como esta criança vai aprender sobre a complementariedade, a relação com os idosos, o compromisso, etc., não pode ser a mesma como os meus filhos aprendem comigo. Quer dizer, fatalmente, não pode. Podemos discutir os méritos ou deméritos, mas não pode ser igual. Não é a mesma coisa. Este sistema, não estou a falar agora desta família em particular, o sistema de que eu falei, desta nova reconfiguração da família, esta visão
do homem utópico leva inevitavelmente à frustração. Porque o ser humano não é perfeito. De facto, nós somos imperfeitos e vamos sempre ser imperfeitos, por mais que tentemos engendrar a criação das crianças, elas vão todas ter defeitos. E termino agora, mais uma vez, com outra história pessoal. Eu agora estou a fazer o horário noturno, entre às 6 da tarde e saio à 1 da manhã. Significa que deito-me tarde, acordo mais tarde, tomo conta do bebê durante o dia, a minha mulher leva os meus outros 3 filhos para a escola e eu não os vejo, a não ser que tenha que me levantar de manhã para dizer adeus, não os vejo, porque eles depois voltam e estão a dormir quando eu chego a casa. Vejo-os ao fim de semana. O outro dia, durante o dia, fui ao trabalho a minha mulher trabalha no centro paroquial, onde é a escola onde andam os meus filhos. Eu fui lá, fui porque ia contar uma história à turma da terceira. Pelo caminho encontrei o mais velho e no caminho para casa, os 3 mais velhos a caminho de casa, a do meio, a segunda, percebeu que a irmã mais nova e o irmão mais velho tinham-me visto a mim durante o dia e ela não tinha visto. E desatou a chorar. E foi chorar o caminho todo para casa e depois fez-me um desenho que deixou na minha cama, a dizer que eu gosto de ti como ninguém. E isto eu concluo com isto porquê? Porque esta minha filha teve este ataque, quer dizer, mais ninguém poderia ter a não ser um dos meus outros filhos, porque ela ama-me incondicionalmente, apesar de eu ser uma pessoa cheia de falhas. E eu tenho noção da minha imperfeição de uma maneira que vocês não podem ter, e vocês já, só destes minutos, já devem ter detectado várias. Isto é, para mim, a melhor imagem da forma como Deus me ama. Deus ama-me, apesar das minhas infinitas falhas. Eu amo os meus filhos, por mais que eu acho que eles são perfeitinhos, eu sei que eles têm falhas. Quer dizer, este amor é, para mim, o reflexo, a melhor imagem do amor que Deus tem por nós. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o homem no centro, recolocar o homem no centro, sim. Mas um homem imperfeito, um homem com falhas, graças a Deus. Obrigado. Agradeço aos 4 conferencistas as belíssimas conferências que aqui nos fizeram e agora devolvo a palavra a todos aqueles que vieram ouvir-nos. Sobretudo, alguma pergunta, alguma questão que queiram fazer. Eu, se calhar, faria 1, 2, 3 e depois responderíamos para talvez fosse mais ágil. Eu peço, já vi uma mão levantada lá ao fundo, via se levantava e se fazia com voz, penso que não há microfone. Há microfone. Pronto. Então, peço desculpa. Eu gostava só de colocar 3 questões, das várias coisas, 3 pequeninas, muito rápidas. Uma era se existe a percepção, depois de ouvirmos aquilo que se disse, neste momento, nas questões que se discutem sobre a ética e, sobretudo, sobre a vida humana e a ética, se percebe que a questão subjacente a todas as questões que neste momento se discutem é esta: cada indivíduo tem direito a ter um filho. Esta é uma questão que está subjacente, que nós não nos apercebemos porque somos distraídos com várias outras questões e que nos leva a legislar, provavelmente não será daqui a muito tempo, que cada indivíduo pode decidir ter um filho e que isto é um direito que a lei lhe vai consagrar. Esta é uma questão que eu deixo. A segunda questão tem a ver com a parte da ciência. Nós, na realidade, talvez, porque o Gênesis é uma parte da Bíblia que é muito pouco compreendida, mas é catequética. Na realidade, Adão come da árvore da sabedoria porque lhe é permitido ficar ao nível de Deus, ou seja, adquirir a sabedoria divina. E nós, neste momento, a nível científico, se é esta a percepção que eu tenho e se é correta, de que nós negamos a natureza, mesmo não sendo cristãos ou católicos ou crentes ou ateus,
achamos que nós conseguimos criar uma natureza diferente em todos os níveis, seja a natureza ecológica, seja a natureza humana, ou seja, nós conseguimos recriar uma coisa totalmente diferente. Portanto, para nascer uma criança não é preciso um homem e uma mulher, porque cientificamente hoje em dia é perfeitamente possível fazer um ser humano, como também é possível a nível, por exemplo, da ciência ligada mais à produção animal, escolher o tipo de animal que nós queremos para dar leite, para dar carne, para ser com perna curta, perna longa, etc. Portanto, isto é outra das questões que eu deixo a nível da ciência e talvez esse seja o muro que penso que George Steiner quis dizer, é que a ciência vai avançando e nós vamos, na realidade, chegar a uma altura em que vamos perceber que a ciência esbarrou no muro ou talvez numa situação que nos deixe em maus lençóis. E depois, a nível da parte cultural, uma das questões que eu também que questiono é que nós muitas vezes falamos dos assuntos como católicos crentes, mas para uma base de conversa, seja sobre que tema for, se eu acredito em Deus, mas a pessoa com quem eu estou a falar não acredita, se a base de conversa for Deus, nós não vamos a lado nenhum porque esbarramos logo na primeira, ficamos logo ali com o muro. E provavelmente nós temos é que pensar nestas questões ligadas à parte humana, que temos que discutir é verdadeiramente, não pondo de parte a nossa crença, mas tentando arranjar bases comuns de consenso. Qual é o valor do ser humano, se é um valor utilitário, se é um valor de perfeição, se é um valor de, enquanto se sente útil, vive, não vive, de utilidade do ser humano, etc. Portanto, tentar discutir a nível da sociedade, mas percebendo que não podemos partir de uma base da crença na criação divina, porque há muita gente que não acredita e, portanto, logo aí a discussão fica inquinada. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta. Temos aqui uma pergunta também à frente. É mais um ponto para a vossa reflexão. Gostava de vos ouvir sobre isto, que o Papa Bento fez uma distinção interessante, porque se falou muito de progresso aqui, entre o progresso no campo material e no campo espiritual. Enquanto que no campo material o progresso é aditivo ou cumulativo, como queremos dizer, no campo espiritual não o é. É feito à base de novos inícios, não é? Porque a liberdade e a decisão é sempre chamada a ser tomada diante de circunstâncias que são sempre novas. E pronto, eu gostava só de introduzir isto como ponto, dado que foi falado muito a questão do progresso. Muito obrigada. Havia ali uma terceira pergunta e depois destas três respondemos. Tentativa não ser muito demorada. Que tenho realmente algumas questões. A primeira é uma questão que eu já tenho há muito tempo e continua constantemente a afetar-me, é a religião versus ciência, que é a ciência foi uma parte importantíssima da minha vida desde muito, muito pequena, e confrontada com a minha educação cristã, sempre buscaram um bocadinho. E quando eu percebi que podiam ser mais ou menos... Podiam computar-se uma a outra, eu fico, ok, boa, mas depois descobri uma coisa sobre a ciência que pode estar uns argumentos abaixo e depois o efeito põe para cima e eu... Como conciliar isto? Outra questão era mais para a parte eu assim, o segundo ano estou a estudar História e eu tenho muita história no programa, e eu noto que até no início da história do meu programa era muito arte sacra, e as únicas formas de arte que existiam estavam sempre ligadas à religião, música, arquitetura, pintura, escultura, e depois houve uma ruptura em que praticamente hoje já não há arte sacra e muita arte laica. Como é que a arte pode fazer parte dos nossos dias, a nossa arquitetura, não tanto como antes, porque é praticamente impossível, mas realmente criar um espaço em casa mais dedicado à espiritualidade, quando hoje
Não há. Em relação à coisa que falou da sobrinha da sua amiga, e de foi umas relações de parentesco, eu até fiquei confusa. Eu dou por mim muitas vezes a comprar os meus pais, minha mãe e meu pai, que ainda estão juntos há 20 e muitos anos, e vou vendo que ambos têm 2 pais, irmãos, 2 irmãos mais novos, e dado a muitos outros componentes, sendo 2 pessoas completamente diferentes, uma delas realmente sendo ao compromisso e à forma de ver a família. A pergunta é, essa criança não terá uma forma diferente de ver a família do que a sua e como vai ensinar os seus filhos pelo simples facto de não ser ensinada por si? Muito obrigada. Vamos então passar à resposta a este conjunto de perguntas e eu, se calhar, passava por todos os conferencistas alguma palavra que tenham a dar sobre estas três conjuntos de questões e depois penso que ainda teremos oportunidade para mais algumas perguntas. Eu posso, algumas questões que foram colocadas relativamente ao tema mais da cultura e de como discutir cultura, que eu creio que é uma coisa muito difícil de se fazer. Obviamente, tudo depende, e eu acho que aqui até se pode relacionar um pouco com a questão do progresso cultural, progresso espiritual. O conceito de progresso, e eu até tentei delimitar o conceito quando referi que é tomado no sentido de uma evolução humana em que o individual e o social se unem para o bem comum, porque o conceito de progresso tanto pode ser um progresso para o bem como um progresso para o mal, pode ser um progresso, digamos, é um conceito muito perigoso, digamos assim, porque é muito ambíguo e porque uma questão também que eu tentei deixar passar no texto é que muitas vezes as mesmas palavras não traduzem para diferentes pessoas o mesmo conceito. E, aliás, é isso muitas vezes a razão do equívoco. Equívocos, desentendimentos, até conflitos, que resultam de se utilizarem muitas vezes a mesma palavra, mesmo na mesma língua, e não só em línguas diferentes com tradução direta, que correspondem de facto a conceitos diferentes. Conceitos no sentido do que eles significam para as pessoas que os utilizam. E elas utilizam, ou há uma definição rigorosa desse conceito concreto, ou ele é utilizado em função das perspectivas e das interpretações pessoais que cada um faz, de acordo com os seus referentes, os referentes culturais, os referentes familiares, a sua experiência diferenciada. E, portanto, tomado aqui, por isso eu tentei especificar que é tomado nessa perspectiva e não num sentido abstrato de que todo o progresso é bom, porque há progresso mau. Eu acho que há alguns progressos recentes que aliás, nós temos, foi muito o debate de hoje, alguns estão, de facto, a caminhar, a levar a humanidade para situações que, do ponto de vista da humanidade, podem ser insustentáveis no futuro. Portanto, tomado nessa perspectiva de que pode haver um trabalho em que a confluência do contributo individual com o contributo coletivo deve ser pensado numa perspectiva do bem comum. E esse bem comum pretende acentuar o viver social que permita uma coexistência pacífica, com respeito e integração de todas as pessoas. Naturalmente que quando se toca à questão da discussão de cultura e se faz a interpretação da cultura em função das crenças individuais, corremos esse risco da incompreensão ou da impossibilidade de diálogo. O que importa é compreender a cultura sempre como algo que resulta da atividade humana. Tudo o resto é fé, é espiritualidade, são outras dimensões que obviamente também se traduzem em cultura quando elas se transformam em resultado da atividade humana. Mas a cultura é sempre um resultado da atividade humana, do que homens e mulheres fazem ao longo do tempo. Fazem-no no seu viver cotidiano, fazem-no como artistas, como arquitetos, como cientistas, como advogados, como médicos, como todos os indivíduos são produtores de cultura. E por isso acentuei muito essa dimensão comportamental e não apenas a cultura nas suas manifestações de maior individualidade.
A arte, a pintura, a arquitetura, são muito resultado da individualidade, do poder criativo de cada um, criando algo que resulta precisamente de um conjunto de qualidades humanas que nós temos e que os animais não têm, ou pelo menos não têm da mesma maneira, não é? Os animais também fazem, os pássaros fazem ninhos. É uma arquitetura específica, portanto, é um resultado de uma atividade, mas eles fazem ninhos, não fazem tocas, também fazem ou utilizam toca, mas não fazem as tocas como outros animais fazem. Portanto, mas os humanos têm essa capacidade que resulta da inteligência, da sensibilidade, da afetividade, daquilo que os marca e os diferencia especificamente como humanos e que os distingue dos animais. Passando, em primeiro lugar, pela linguagem humana. Porque nós sabemos hoje, a ciência prova, que os animais dialogam. Mas não é com a linguagem humana. Nós o que temos é uma complexidade de linguagem humana e de capacidade de intervenção no meio e de domínio de outras espécies que faz com que, não havendo limites, corremos o risco de pôr em risco a nossa amada Terra. Professor Henrique Leitão, muitas das perguntas foram relativas à ciência. Em 2 minutos ou 3 minutos é muito difícil, mas só talvez dar uma resposta que de alguma maneira abarque as 3 questões, porque pelo menos há num ponto que eu acho que elas são comum. O que se observa é que o sucesso científico dos últimos 3, 4 séculos levou a uma espécie da redução do valor de outras formas de esclarecimento da humanidade. E não foi só a religião, as artes, as humanidades. Não é? Os nossos colegas todos falam muito de uma grande crise das humanidades, da literatura, da filosofia. E o que está por debaixo desta crise é uma hesitação sobre se de facto há algum esclarecimento sobre o humano a vir dali. Porque há uma maneira de olhar para a ciência dizendo que só este corpo do saber é que nos dá saber certo e válido. E isto encosta fora todas as outras formas de nos aproximarmos da realidade e de nos aproximarmos da nossa humanidade. E insisto, não é apenas a religiosa, não é apenas essa que fala do transcendente. Aquela também que fala do profundamente humano, mas que não é quantificável. E, portanto, esta é de facto uma crise do tempo presente. Mas é preciso perceber, e eu aqui não gostaria do ceticismo sobre, digamos, o valor da ciência, que não é certamente o meu, é preciso perceber que decorre de um imenso sucesso que a ciência trouxe. E, portanto, de certa maneira, até há algo de compreensível, é de alguma maneira compreensível, se é que um argumento tão lato se pode fazer, que depois de tanto sucesso em tantas realizações tecnológicas, fôssemos quase que arrastados a dizer que esta metodologia é a única certa. Só que, repetidamente, nos confrontamos com o facto de não dar esclarecimento sobre a totalidade da realidade. Portanto, acerca da pergunta dos problemas de religião-ciência, eu não posso responder, precisava mais pontualmente que me dissesse. Mas o problema de fundo é este. O problema de fundo é o que se pede, digamos, à ciência, que é uma certa humildade diante da realidade, pela qual, sem negar nada da grandeza que tem, reconheça que a abundância da realidade, isto é a expressão de um grande filósofo de ciência, que a abundância da realidade é muito maior. E é isto, digamos, a nossa reclamação. A ciência também teve sempre, para ir só à primeira pergunta, uma pulsão transformadora. É verdade, de transformação da natureza, é verdade, e essa pode se tornar mais aguda em alguns momentos históricos. Mas eu não queria ir por aí, porque rapidamente iríamos para problemas éticos e não tanto culturais. Mas eu voltaria a insistir, antes dessa, a principal tensão científica foi a da compreensão. E temos muitos campos científicos hoje que não têm nenhuma tradução em nada tecnológico e que são praticados imensos, não é? Temos enigmas, dúvidas enormes em cosmologia e astronomia, sobre as quais não há nenhuma transformação, ninguém transforma buracos negros nem galáxias, não é? Não há nenhuma operação sobre... E, no entanto, sobre isto, nós não conseguimos ficar imunes. Quer dizer, a dúvida, a inquietação e a certeza de que havemos de perceber
impelem-nos a esse caminho. E este é o ponto central da ciência. Enfim, depois há outras coisas, mas este é o ponto central da ciência. E só para terminar, e a outra do progresso material e progresso espiritual, sim, é verdade, não é? É absolutamente verdade, não sei como comentar, mas aqui teríamos que entrar um bocadinho sobre o que é esta noção de progresso que está aqui, porque em última análise um progresso que não é propriamente humano merece esse nome? É propriamente essa a pergunta. Desculpem as más respostas. Muito obrigada, Sr. Professor. Passamos então ao Sr. Arquiteto sobre este conjunto de perguntas que também desafiaram as artes. Eu tenho só dois breves comentários. Primeiro, em relação à questão desta colocada se a cultura não deveria ser discutida como pressuposto católico. Eu diria que isto, se há coisa que raramente é discutido com esse pressuposto, são precisamente as questões das artes e da arquitetura, aliás, a agressividade e o ostracismo é, infelizmente, das questões da dimensão espiritual destas questões, é o mais frequente. Portanto, não vejo aqui, percebo o ponto, mas não vejo que isso seja, que aconteça efetivamente. Muito pelo contrário. E, aliás, mas acho que há aqui sinais muito interessantes e muito positivos também de mudança, de progresso, se quisermos usar o termo. Mas que é, por exemplo, os jesuítas o João Sarmento, não sei se ele estará aí, um jesuíta que está a fazer o caminho para a ordenação, foi uma decisão da congregação dos jesuítas que o João Sarmento terminasse o seu curso nas Belas Artes do Porto. Isto é importantíssimo. E é um sinal de verdadeira também mudança. E é uma pena porque, sim, a Igreja precisa de interlocutores absolutamente qualificados para, em todos os níveis desta discussão artístico-cultural, e realmente acho que tem sido muito curioso ouvi-lo nessa sua experiência de regresso às Belas Artes. Ele tinha lá estado antes de entrar para a Companhia de Jesus e regressou agora. É muito curioso ouvir esta sua experiência e de como a sua presença lá também provocou e mexeu, de alguma maneira, com as Belas Artes do Porto. Esta é uma nota. A segunda nota também ainda em relação ao progresso, que me parece muito pertinente, esta questão da diferenciação do progresso material e espiritual, da questão da adição e eu acho que também, eu posso falar pela arquitetura, mas nas artes plásticas isto também, acho eu, é muito evidente, as novas formas de atuação, muito diferentes das lógicas tradicionais de atuação, com meios muito escassos, com grande provocação, imiscuindo-se e contaminando várias disciplinas. E no caso da arquitetura nós passamos claramente, encerrou-se o capítulo da arquitetura do Star System, não é? As grandes obras que nós conhecemos, os Guggenheims, etc., vão ser reservados talvez para os países árabes, mas na Europa acabou, não é? E loucuras como o Fórum da Cultura ali em Santiago, ou outras coisas, mesmo as casas da música, etc., isso acabou, não é? Temos noção que isso terminou. Por muito que até tenha um papel absolutamente pertinente e contaminador com outras consequências, mas, portanto, assiste-se claramente a uma mudança de paradigma, de atitude, de lógica, de custo, de atuação, de trabalho com a realidade e com a circunstância, como eu dizia, que é também ela evolutiva e, portanto, e que está em construção e que eu acho que é um sinal de progresso também. Muito obrigada, Sr. Arquiteto. Passamos ao jornalista Filipe Avilés. Bom, vou abordar então duas questões. A primeira, a questão do direito a ter um filho. Eu acho que isso é muito importante, essa questão. De facto, é essa a narrativa que se está a instituir no debate sobre estas questões todas. E efetivamente, é um direito que não existe. Não existe um direito a ter um filho. Eu tenho o direito a ter uma habitação. E se eu não tiver meios para conseguir a minha habitação, eu posso reivindicar esse direito e pedir que alguém me dê uma habitação. Eu não posso reivindicar um filho.
Não posso pedir ao Estado que me dê um filho. E nem ao Estado nem a ninguém. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Quem tem filhos, espero que pense como eu e olhe para os seus filhos e perceba que eles não são nem um direito nem uma escolha, mas sim um dom que nos é confiado e o qual nós não merecemos nem nunca faremos por merecer. E qualquer outra visão da paternidade eu acho que é infeliz. Eu acho que essa questão é uma que surge de outra e é inseparável de outra, que é a ideia dos filhos como um projeto. Eu acho que isso nós ainda vemos muito isso. Quer dizer, eu tenho 30 anos, já comecei uma carreira, já dei a volta ao mundo, já aprendi a tocar guitarra e agora quero ter um filho. E nós estamos a rir, mas isso acontece. Isso acontece. Eu tenho amigos que me dizem, já tenho 34 anos, gostava de ter um filho. Mulher, nada. Namorada, nada de sério. Mas gostava de ter um filho. E começa pelo fim e depois vai procurar os meios. E nós notamos, mesmo, mais uma vez, a comunicação social dá uma enorme cobertura a isto. O Cristiano Ronaldo tem um filho que apareceu de geração espontânea. E isto não choca ninguém. Não há uma mãe daquela criança. Ninguém sabe de onde é que ela veio. Eu só lhe desejo a maior das felicidades, mas isto mostra que há qualquer coisa aqui socialmente que se perdeu. A questão da tal sobrinha e neta dos 10 avós, eu acho, é evidente que ela não vai ter a mesma visão de família que, pelo que tu disseste, da tua família que tu tens e que eu tenho, que tenho a mesma situação. É evidente que não pode ter. Agora, também não é preciso ir a um caso tão extremo. Um filho de pais divorciados, necessariamente, tem a sua noção do que é a família afetada. Agora, do ponto de vista cristão, e aqui voltando mais uma vez ao tema, ao ponto de partida, o homem no centro, se nós colocamos o homem no centro, se o lugar do homem é o centro, então cada homem, cada pessoa, é a pessoa mais importante do mundo. Tive uma vez um padre que me disse em confissão, foi uma coisa que mudou a minha visão da minha vida, que me disse, Filipe, nunca te esqueças que mesmo que, por impossível que seja, mesmo que tu fosses a única pessoa que existisse à face da terra, Jesus viria do céu, far-se homem e morria na cruz por ti. Tal é a tua importância para Deus. Portanto, e isso é para todos. Portanto, esta rapariga de quem eu falei, por mais obstáculos que ela tenha no seu caminho, nós nunca podemos dizer que ela é um caso perdido. Ninguém é. E a maravilha do ser humano é que ele consegue ultrapassar obstáculos para se reencontrar. Há muitos que se perdem, infelizmente, mas não há ninguém que esteja fora do alcance da esperança e portanto, vai ter certamente uma visão diferente, mas não quer dizer que seja impossível que ela um dia tenha uma família tradicional, normal, seja qual for o termo que queiram usar, que eu acho que seria o mais benéfico para ela e para os filhos dela e por aí fora. Muito bem. A senhora professora ainda tem aqui uma... Não, é só que não se respondeu àquela menina ali atrás sobre a questão da arte sacra e da arte laica. A arte é sempre uma expressão que ela própria é resultado do modo de ver o mundo de quem a cria, não é? E por isso nós temos manifestações artísticas, seja na arquitetura, seja na pintura, seja na literatura, seja em qualquer área de produção artística, que é diferente conforme os tempos, porque ela traduz o modo de ver o mundo, o modo como cada um se integra nesse mundo. E, portanto, se os referentes espirituais começam a estar ausentes da nossa sociedade, é muito difícil que a arte traduza essa dimensão. Muito bem, vamos então encerrar. Queria só dizer 2 ou 3 coisas que também têm algum aspecto relativo às perguntas que foram feitas. E um dos aspectos importantes é perceber que aquilo que une todo o homem é, de facto, o humano que há, que faz parte de cada homem, de cada mulher, e que, em sentido bíblico, é isso que nós chamamos o coração. Portanto, o coração em sentido bíblico. E, de facto, o cristianismo, o mais que introduz é, de facto, a encarnação de Cristo, introduz este método, que é o método do encontro, o método que nos abre a tudo aquilo que encontramos. E nesta base do humano, nós podemos estabelecer esta relação com todos. E, de facto, isso é uma atividade cultural.
porque, como foi aqui dito, toda a atividade cultural resulta de toda a ação humana. Portanto, este método do encontro, introduzido pela encarnação de Cristo, porque Deus se faz homem e se quer dar a conhecer e encontrar os homens no seu ambiente, na história, através da ciência, das artes, através da própria comunicação social. É muito importante termos consciência e valorizarmos este método, que é isto que nos permite relacionarmos e estabelecermos um diálogo com todos os outros homens e mulheres. É isso que o Papa Francisco nos chama a atenção. Termino com uma frase que o Papa Bento XVI nos disse na última visita pontifícia a Portugal, em que ele, precisamente, no Centro Cultural de Belém, numa assembleia vasta de personalidades da cultura, ele, no seu discurso, a certa altura, diz: não fazei só obras belas, mas fazei das vossas vidas coisas belas. E é isso que atrai. É esta a atratividade do cristianismo. E esta atratividade do cristianismo é uma atratividade para todo e qualquer homem. Isto contribui para recolocar o homem no centro, porque é o homem em todo o seu esplendor. O homem neste desejo, o homem cristão neste sentido, neste desejo de imitar aquele que se fez homem, aquele que redentor, que encarnou para devolver o homem ao próprio homem. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos conferencistas, aos participantes.